Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E hoje a reflexão ela vem trazendo um tema que é digno de toda aceitação, que fala sobre a desobediência e como é importante seguirmos as orientações que Deus nos dá à risca, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. E quando isso não acontece, as suas consequências, que é claro, não são boas. Então preste bem atenção, porque tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Mas antes de fazermos a leitura da palavra, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha. Ativa o sininho para você todos os dias receber uma palavra direcionada para a tua vida. E seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Queridos, abra as vossas Bíblias, se você tiver condição, ou no seu celular. Vamos fazer menção da palavra do Senhor, que diz assim, no livro de 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 11, que diz assim: Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. E perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem trarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fortes. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, viu a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comestes pão e bebestes água no lugar de que dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Queridos, eu fiz questão de fazer essa leitura um pouco mais estendida, para você que está me ouvindo ter uma certa noção e compreensão do que o texto está falando. Aqui se trata de dois profetas, um homem de Deus que o Senhor se manifestou e deu
algumas coordenadas que ele fosse na cidade de Betel, entregar uma mensagem para o rei daquela região. E Deus também deu uma ordem que ele não comesse, que ele não bebesse, que ele não voltasse pelo mesmo lugar, que ele não ficasse naquele lugar. Era a ordem de Deus para aquele homem de Deus. E ele fez tudo na íntegra. Como Deus o ordenara, ele foi para Betel, entregou a mensagem ao rei do lugar, né? E voltou como Deus havia ordenado, porém ele foi descansar nesse período no meio do caminho. E quando fizeram ouvir o que tinha feito, aquele homem de Deus, a cidade ficou alvoroçada. E havia também um profeta ali naquela cidade, um profeta velho, que já estava acomodado com toda a idolatria que estava acontecendo naquela cidade. É o tipo de profeta religioso, que ele habita no meio da idolatria, ele habita diante da corrupção do povo e do próprio rei. E, no entanto, não abre a boca para denunciar, não faz nada. Não denuncia, nem sentencia aquelas malignidades que estavam acontecendo. Foi preciso, Deus precisou, queridos, trazer um profeta de longe para poder entregar a sua mensagem de repreensão. Mas quando isso aconteceu, chegou aos ouvidos daquele profeta velho, e envelhecido na sua própria apostasia, ele, motivado pela inveja para destruir a vida do homem de Deus, ele se levanta para ir atrás, porque ele mente. Quando o profeta velho, diante do homem de Deus, ele pergunta cadê, ele foi por qual lugar? E aí diz, não, ele foi por aqui, ele foi atrás. E encontrou o homem de Deus descansando, né, debaixo ali de uma árvore. E ele fala para que ele comesse, para que ele bebesse, que ele fosse para a casa dele. E o homem de Deus fala, não, porque Deus não me mandou fazer. E aí ele aproveita e diz, não, faze-o voltar comigo à minha casa para que come e beba água, porque o anjo me falou por ordem do Senhor. Olha que terrível, ainda colocou o nome de Deus numa mentira. Infelizmente o profeta novo, ou seja, o homem de Deus, ele confiou na sinceridade do outro profeta velho que estava mentindo. E quando ele saiu da direção que Deus havia ordenado, morreu. O leão, por ordem de Deus, o matou. Você vê que o leão, para não acabar com o jumento, pelo contrário, o jumento estava intacto e o leão estava do lado, parados, junto ao cadáver. Ou seja, a ordem não foi para comer o cadáver, não foi para matar e comer o profeta, não, foi só para tirar a vida dele pela desobediência. E quando os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, também eles viram o leão parado junto ao corpo e viram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. O profeta velho correu para ver o acontecido e viu que a mão de Deus veio sobre a vida daquele homem de Deus, do profeta novo. Pela desobediência, ele morreu, queridos, por confiar mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Ele confiou mais no homem do que o que Deus havia lhe falado diretamente. Deus não precisa de intermediários para falar com seus profetas. Sabe o que Deus nos ensina aqui? Cuidado com a orientação que Deus está te dando. Cuidado para não ouvir vozes estranhas em nome de Deus e fazer você errar o caminho. E fazer você sair da direção. E isso pode te levar à morte.
Ali levou a morte literalmente física do profeta novo. Mas aqui também pode se retratar de uma morte espiritual. Você sair de uma direção que Deus não mandou você sair, porque você está preferindo ouvir a voz de outro profeta que já está envelhecido, que não tem intimidade com Deus, que está acomodado com a apostasia iminente, que não denuncia mais os pecados, que não fala mais em nome do Senhor, pelo contrário, mas que se acovardou diante da situação e vive no meio da idolatria sem fazer nada, sem estar se movimentando profeticamente, sem exercer seu ministério. Cuidado. Você que Deus tem colocado coisas em seu coração, mas você está desviando do caminho, está saindo da direção porque você está ouvindo. Mas eles são mais velhos, eles têm uma caminhada, eles já têm muito tempo de experiência, pode até ser, mas a grande pergunta é, será que eles têm ainda o mesmo mover? Será que eles também estão ouvindo a voz de Deus? Será que eles estão vivos espiritualmente? Porque a gente vê um típico exemplo do sacerdote Elias, muito tempo na casa do Senhor, muitos anos exercendo o ministério de sacerdote, mais frio diante das coisas de Deus, alheio diante do pecado dos seus filhos, omisso diante dos erros dentro de sua casa. Então, tempo de igreja, tempo de ministério, idade não conta, queridos. Deus ele está movendo nesses dias. Independe de idade, de ser novo ou velho, mas pessoas que estão dispostas a obedecer a sua palavra na íntegra, sem desviar para a esquerda e nem para a direita. Então, queridos, vocês que estão me ouvindo agora, se Deus tem te dado uma direção, se Deus tem falado contigo, não se desvia, continua. Mas Deus usou A e B para dizer assim, assado. Cuidado. Cuidado, porque Deus não precisa de intermediários para falar com seus profetas. Se você é um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, e Deus está te dando direções, falando como deve ser feito, o que deve ser feito e como vai ser, não deixe outras pessoas falarem, mesmo que tenham o título de profeta, até mesmo que venham a ser profetas, ou já foi algum dia, mas estão adormecidos, não dê ouvidos a estes, para que você não morra na beira do caminho, para que o leão não roube a sua vida. O leão aqui significa o inimigo, para que ele não roube a sua fé, para que não roube tudo aquilo que Deus te entregou. Pensa nisso. Vamos orar comigo? Deus querido, Deus Pai, nosso Deus de misericórdia, nós rogamos pela Tua graça sobre as nossas vidas e pedimos perdão ao Senhor pelas nossas desobediências. Pai, nos perdoa porque muitas das vezes estamos saindo do propósito, porque muitas das vezes estamos saindo da Tua direção, Senhor, e isso tem levado à morte de muitos. Mas nesse dia de hoje, restaura a visão, Pai. Restaura os ouvidos para que possa ouvir a Tua voz e guardar as Tuas palavras no coração e seguir a risca para não serem roubados. É minha oração nesse dia de hoje em prol da minha vida, em prol da vida de quem ora comigo com sinceridade. Nos livra, Pai, da desobediência e do castigo. Nos livra, Pai, desse mau dia. E nos faz firmes na Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.